Olá, estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias e hoje é sexta-feira, hein? Dia 24 de fevereiro de 2023, tá acabando o mês já, hein? E vamos com as principais notícias do Brasil e do mundo para você, ó. Mais cortes por aí. Lá na Apple, eles vão cortar os terceirizados para evitar demissão em massa. A fabricação do iPhone evitou as demissões em massa, que tem diminuído sua mão de obra em um ritmo lento e manteve as taxas de contratação de 2016. Vamos pôr na tela? Em vez de demitir seus funcionários, a Apple tem desligado seus prestadores de serviço. Demiti-los não gera repercussões ruins da mesma maneira de quando trabalhadores fixos são desligados. Assim como a maioria das grandes empresas, a Big Tech reforça sua mão de obra com prestadores de serviços fornecidos por agências terceirizadas. Geralmente, esses contratos têm duração de 12 a 15 meses, dependendo do tipo de trabalho realizado. O motivo de contratar mão de obra de curto ou médio prazo é principalmente financeiro. Prestadores de serviço não têm estabilidade, remuneração, benefícios, tempo de férias, participações acionárias ou licenças remuneradas igual aos funcionários plenos. Isto é, aqueles contratados pela própria Apple. É mais fácil receber e desligar esses prestadores de serviço sem grandes pacotes de indenização ou sem conflitos trabalhistas. A Apple é uma das poucas companhias de tecnologia que evitou as demissões em massa, com mais de 110 mil funcionários na indústria de tecnologia desligados em 2023. Os funcionários da fabricante do iPhone foram poupados. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. É o fluxo de contratação de hoje em dia. Olha só, a Rússia estuda a proposta de Lula para ter paz na Ucrânia, diz o vice-ministro de Relações Exteriores. Lula, desde que tomou posse, apresenta-se como um possível mediador e, por proposta do governo brasileiro, uma resolução que deve ser aprovada pela Assembleia Geral da ONU inclui menção expressa à necessidade de obter, abre aspas, uma paz abrangente, justa e duradoura. Fecha aspas, põe na tela. O governo da Rússia avalia as propostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mediar a guerra na Ucrânia e cessar o conflito que completa um ano no dia de hoje. A informação foi anunciada pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Segundo o vice-chanceler, Moscou está ciente das declarações do presidente Lula sobre a questão. Ele defende a necessidade de falar de paz e se opõe enfaticamente ao envio de armas, munições ou outras tecnologias bélicas ao governo de Volodymyr Zelensky. De acordo com o representante russo, o país aprecia o fato de o Brasil não fornecer armas à Ucrânia, apesar de manterem a política de boa vizinhança com os Estados Unidos e estudam propostas para cessar guerra. O Brasil condena desde o início a invasão russa na Ucrânia, mas também tem uma posição diferente da defendida por americanos e europeus. Lá em Washington e seus aliados enviam armas essenciais para os ucranianos em uma resistência e impuseram uma enxurrada de sanções com o fim de minar as capacidades russas de financiar sua ofensiva militar. E aí, continuando nesse assunto, a Assembleia Geral da ONU exigiu a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. O documento foi levado à votação na véspera do primeiro aniversário, hoje, da invasão determinada por Vladimir Putin. Põe na tela! Com 141 votos a favor, incluindo o Brasil, 7 contras e 32 abstenções, a resolução aprovada na véspera do primeiro aniversário da invasão russa apela à cessão das hostilidades. Na resolução, o Fórum da ONU reiterou o compromisso com a integridade territorial da Ucrânia,
A Assembleia Geral exigiu que a Rússia retirasse imediatamente, completa e incondicionalmente, todas as forças militares do território da Ucrânia dentro. Devido ao veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, que impede qualquer decisão sobre a Ucrânia, contraria a Moscou, a Assembleia Geral da organização assumiu as rédeas desse dossiê já tem um ano. Olha só, a exportação de carne para a China foi suspensa. Exportações foram interrompidas após confirmação de um caso isolado do mal da vaca louca, lá no Pará. Põe na tela. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, afirmou que as exportações de carne para a China estão suspensas desde a manhã de hoje. Isso porque há um protocolo entre o Brasil e a China que prevê a suspensão das exportações automática em casos como esse. A decisão de retornar o fluxo de carne bovina fica a critério das autoridades chinesas. O protocolo sanitário da China é considerado um dos mais exigentes entre os países importadores da carne brasileira. Desde a decisão de suspender a exportação, o governo tem trabalhado para esclarecer que o caso se trata de um incidente isolado e que a agropecuária nacional é confiável. O ministro acrescentou que o procedimento a partir de agora é encaminhar a amostra detectada no Pará para a Organização Mundial da Saúde Animal, que fica sediada em Alberta, no Canadá. A Minerva afirmou nesta quinta-feira que seguirá atendendo a demanda chinesa de carne bovina por meio de 4 unidades de abate, sendo 3 no Uruguai e 1 na Argentina, após um alto embargo do Brasil devido a um caso de mal da vaca louca no Pará. O Ministério da Agricultura confirmou nesta quarta-feira que investiga um caso da doença conhecida como mal da vaca louca no Pará, o que fez com que o país suspendesse a exportação de carne no dia de hoje, no dia de ontem, né? Na última quinta-feira. É complicado porque a carne é um dos grandes exportadores. Exportamos bastante carne para a China. Então é preciso rever, recalcular a rota para melhorar essa questão do mal da vaca louca. Lembrando que é um caso isolado, e fez tudo isso acontecer. Olha, dezenas de milhões usam o Instagram no Irã, apesar da repressão. Põe na tela. A Meta, empresa controladora do Instagram, disse nesta quinta-feira que dezenas de milhões de usuários têm acesso à rede social no Irã, apesar das restrições à internet serem impostas pelo governo em represália à onda de protestos. A indignação social agita o Irã desde 16 de setembro, quando a curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, morreu sob custódia da polícia da moralidade por uma suposta violação do Código de Vestimenta para Mulheres. As manifestações levaram as autoridades a restringirem a liberdade de expressão e de reunião e a limitarem a internet e aplicativos como o Instagram, mas seu uso continuou. A Meta disse que as táticas de acesso incluem o uso de programas de rede virtual privada, o VPN, que criptografa e oculta a atividade online. Também destacou que as pessoas no Irã usam o Instagram Lite, uma versão mais leve do aplicativo. Isso permite uma conexão mais estável, mesmo quando a banda larga é reduzida. A gigante das redes sociais disse que criou uma equipe de especialistas dedicada a esta crise para melhor proteger ativistas e jornalistas em risco. Desde setembro, milhares de pessoas, incluindo jornalistas, advogados, atores e ativistas, foram detidas, acusadas de envolvimento nos protestos. Entre os presos, 4 foram enforcados e, segundo as autoridades, centenas de pessoas, entre manifestantes e membros das forças de segurança, foram mortas. E você aí reclamando da liberdade que nós ainda temos aqui no Brasil, Você aí reclamando da liberdade que nós temos no Brasil, por causa de uma manifestação de algo que já não toleram mais, uma cultura que não toleram mais,
Você pode concordar ou discordar, né? Porque cada país tem sua cultura. As pessoas são enforcadas e mortas, né? Lembrando que tudo que é proibido é muito mais gostoso, né? Então é lógico que iam arrumar uma maneira de utilizar as redes sociais, ainda mais a da Meta, né, do Zuckerberg, que é o que mais chama a atenção por ser o mais atrativo. Então é óbvio que a líder da tecnologia, como a Meta, né, estaria sendo usada hoje em dia de qualquer maneira. Nós usamos aqui, por que não vamos usar lá? Não é verdade? Mas é aquilo que sempre diz, o proibido é mais gostoso. Não adianta proibir, não adianta barrar, não adianta condenar. Vão continuar utilizando, vão continuar fazendo o que estavam fazendo. Agora é questão de mudar culturas, mudar políticas, se for conveniente, para os dias atuais. Olha para você que usa o Pix agora, hein? O vírus intercepta a transferência via Pix de principais bancos do país. Mais essa agora. Põe na tela. Através das redes sociais, diversos correntistas brasileiros relataram estranhamento com transferências via Pix. Eles foram alvos de um malware bancário que se aproveita das transferências e altera o valor do destinatário. O golpe é causado pelo vírus Brasdex. De maneira remota, o malware acessa os dispositivos e as contas bancárias dos usuários. Ele foi descoberto no final do ano passado pela Fritfabric, empresa de cibersegurança. Entre os bancos estão Nubank, Inter, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica. Nas últimas semanas, as tentativas de fraude com o vírus aumentaram, segundo a plataforma de prevenção à fraude Alome. Pelo menos 1.000 golpes já foram realizados. Gente, eu vou falar pausadamente para que você aí de casa possa entender como esse vírus age. O Brasdex permite que cybercriminosos reconheçam elementos da sua tela e os dados que você digita, conseguindo ver saldo e credenciais. Ele é instalado através de e-mails, mensagens do WhatsApp e tem websites ocultos, obscuros, que pedem a instalação de aplicativos e SMS de phishing. Então, tome muito cuidado para você que nos assiste, você dona de casa que nos assiste, você que não tem familiaridade com o seu smartphone. Tome muito cuidado, porque os criminosos, eles estão aí muito mais à frente do que quem criou o Pix, que é impressionante. É criar uma facilidade para o povo que os criminosos já têm pronto como extorquir, como te roubar. É impressionante, ninguém pensa para fazer coisa boa. As pessoas só conseguem pensar rápido para atrasar a vida do próximo, para roubar. É impressionante como o que é ruim, né, é fácil de palpar, de degustar, de aproveitar. Então fique ligado você em casa, tome cuidado com o seu Pix, né? Tira um conselho pessoal, tira a aproximação do seu cartão, é muito mais seguro, tá? Olha só, nós encerramos por aqui o IES TV Notícias de hoje e segunda-feira eu tô de volta, hein? Muito obrigado pela sua audiência, até segunda-feira, um beijo, tchau, tchau.